Olá, bom dia, muito bom dia a você, Pastor Silvio aqui mais uma vez. Estamos novamente na Escola Bíblica Dominical. Que Deus possa estar abençoando aí o seu domingo maravilhoso aí para você, para sua casa, para sua família, e muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Para você que eu não desejei um feliz ano novo, que 2022, já estamos em 22, né, galera? 2022 possa ser muito melhor do que 2020, 19, 18, né? 2022 possa ser muito melhor do que esse ano de 2021, ok? Maravilha! Antes que a gente comece aqui a nossa escola bíblica com o texto de hoje, eu queria dar alguns recados em relação aos cultos de hoje. Logo em seguida, a escola bíblica, agora pela manhã, nós temos o nosso culto de domingo da manhã, ok? Você que possa estar vindo aí da sua casa, venha com bastante louvor, bastante adoração, para que o culto já seja daquela forma, né? Fervoroso. E você ainda que pode vir à noite, às 18 horas, esteja aqui conosco, né? Abençoando com a sua presença, mas vindo para cultuar aí logo da sua casa, com bastante louvor, com bastante adoração, para que o culto possa ser daquele jeito. Deus possa abençoar a sua casa. Obrigado por estar dando essa oportunidade, estar entrando aí nos domingos pela manhã, aqui neste canal, né? Filhos de Yahvé Shammah. Você que também pode estar nos ajudando a estar compartilhando estes vídeos, comentando, dando um joinha aí nos vídeos, para que ele seja recomendado para outras pessoas. É assim que funciona a internet. À medida que os vídeos são compartilhados, comentados, né, curtidos, a própria internet, né, a gente chama isso de pixel, né, vai recomendando isso aí para outras pessoas. Que você possa estar fazendo isso, né, logo nessa manhã, não só com esse vídeo, mas você possa estar aí abrindo todos os vídeos na medida do possível, né, do canal Filhos de Yahvé Shammah, está curtindo, compartilhando, comentando, abençoando aí a nossa igreja, ok? E sendo também abençoado. Que Deus possa estar entrando aí no seu lar com muita paz, muita saúde neste dia. Nós vamos estar lendo aqui agora um texto que está no livro de Mateus, né? A gente aprendeu aqui que Mateus é um evangelho dos sinóticos, né? Daqueles livros que são parecidos ou escritos numa mesma ótica, né? Por mais que são de pessoas diferentes, alguns apóstolos, outros não, só historiadores, né? Livros encomendados, como de Lucas. Aprendemos tudo isso aqui nas figuras aí dos pastores e dos ministros e professores que passaram, né, estão aqui conosco na Escola Bíblica. Deus possa também estar abençoando cada professor da Escola Bíblica Dominical de Yahvé Shammah, e aquelas pessoas que se dispõem a estar ajudando em alguma coisa aqui na igreja. Amém? Muito obrigado mesmo. Então vamos ler aí o nosso texto de hoje, que está lá em Mateus, capítulo 21. Ok? Nós vamos ler aí o 12 e o 13. Eu não vou usar aqui de nenhum aparato, de nenhum filtro, de nenhum programa, mas vai ser aqui daquela forma diretona mesmo, como eu sempre faço ainda. Não chegou o momento aqui, como alguns demais professores. Eu acho isso maravilhoso, eu que não consigo mesmo, mas vai chegar o momento de ter o texto vindo para o lado, o texto indo para o outro, aparecendo aqui algumas coisas no rodapé, mas Deus vai nos abençoar, ok? Mateus capítulo 21, de uma forma aí bem, né, de estudo. Pega aí a sua Bíblia, olha aqui a minha, até da minha mãe. Eu estou aqui no interior, gravando daqui de uma cidade de 200 quilômetros da grande BH, e nós vamos, indiferente da distância, aprender um pouquinho mais sobre este texto, ok? Mateus capítulo 21, vamos lá. Mateus capítulo 21, versos 12 e 13, está assim: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Ele expulsou todo mundo? Não. Só aqueles que vendiam e compravam. Também derrubou, dependendo da sua tradução, essa aqui é uma tradução mais antiga, as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito:
A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores, em outras traduções, em covil de ladrões. 14. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Aonde que vieram? No templo. Jesus ainda estava no templo. Logo depois que ele fez tudo aquilo, ele permaneceu no templo e curou os cegos e os paralíticos, os coxos. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim. Nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou, né? Passou a noite. Essa tradução aqui é mais antiga mesmo, né? Vou só tomar uma água aqui. Que maravilha! Texto maravilhoso. Eu já vi algumas pregações sobre este texto, né? E nós vamos tentar aqui de uma maneira bem estrutural, né? Tentar de uma maneira estrutural o texto aqui, inclusive usando do contexto, né? Ainda do capítulo 21, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e também quando ele ora e amaldiçoa a figueira que estava sem fruto, para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre a purificação do templo, que essa é a epígrafe, lembrando que quando a Bíblia foi escrita não tinha epígrafe, não tinha divisão por versículos, né? Nada disso, não tinha. A gente, de um tempo para cá, quem foi aí dividindo, né, em todos os concílios, foi dividindo isso para ficar de uma maneira mais fácil para a gente encontrar os textos, ok? Então, vamos ver aqui a dinâmica deste texto, como é que foi separado aqui. Então, Jesus entra no templo, expulsa todos os que estavam comprando e vendendo, derruba a mesa, né? Vira essas mesas e as cadeiras dos que vendiam pombas, faz alguns milagres, é adorado por crianças, é interrogado ali pelos fariseus e logo vai embora. Olha, rapidinho, tudo isso aconteceu aí neste texto. Havia um mercado lícito de compra e venda de animais para sacrifícios, a fim de anular pecados. O sumo sacerdote daquela época era o Caifás. Mas esse mercado foi crescendo, de modo que começou a acontecer dentro do templo. A Bíblia não entra em detalhes de tudo, mas com certeza, houve uma discórdia no início quanto a isso. Mas por fim, vemos o texto que o comércio já estava acontecendo. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia nem sempre vai entrar em detalhes de tudo que acontece, né? Que aconteceu naquela época, até porque não ia ter livros. A gente não ia nem conseguir ler tudo, né? De tanto livro que ia ter se entrasse todos os detalhes no pano de fundo da cultura daquela época. Mas vamos imaginar, você pega aí o último livro do Velho Testamento, que é Malaquias, e pega o primeiro livro do Novo Testamento, que é Mateus. A gente costuma dizer que aquela folha em branco significa aí também, né, de uma forma significativa, o tempo que Deus passou, se não me engano, 400 anos, sem falar com ninguém, nenhum profeta. Havia ali sacerdotes em exercício? Sempre teve. Inclusive, ele volta a falar de novo com alguém através de um sacerdote dentro do templo, mandando Gabriel ir lá falar com Zacarias, pai de João Batista. Mas todo aquele tempo, né, voltando aqui para aquela folha em branco, né, ficou no vácuo, né, ficou mesmo em branco. Deus não falava com ninguém. Então, toda aquela cultura, todo aquele entusiasmo, né, de Deus estar falando com a pessoa, e essa pessoa, e assim diz o Senhor, foi se perdendo. Né? Uma coisa
é o que está escrito, é o entusiasmo, é a motivação, né, de um líder, e as pessoas sem líderes acabam, né, se dispersando, perecendo. E agora é o disse-me-disse que começou, né? Não, mas era assim. Ah, será que foi assim mesmo? Meio que a síndrome de Satanás. Será que foi assim mesmo? Será que é assim que está escrito? Será que é isso que ele falou? O será começa a entrar daqui a pouco quando assusta. As pessoas já estavam fazendo comércio dentro do templo. O templo a gente vê que ele foi destruído e construído, né, algumas vezes na Bíblia. E aqui neste texto que nós estamos lendo, ele estava de pé e funcionava. Era um lugar, né, coletivo, várias e várias pessoas entravam no templo, e a gente vê, né, que ainda nos primeiros livros do Novo Testamento as pessoas vinham, inclusive Jesus veio em algumas festas ao templo, os discípulos foram presos várias vezes no templo que eles estavam ali pregando, Jesus pregando no templo, algumas vezes ele teve que se esconder. Então, dentro do ministério de Jesus, o templo era ali uma figura que permaneceu, né? A gente vê que ele é destruído mais para frente, mas aqui em todo o ministério de Jesus de 3 anos e meio e alguma parte do ministério dos discípulos, o templo ainda existia e fez parte da vida de muitos judeus, né? Naquela época as festas, né, eram comemoradas, as festas judaicas, e as pessoas saíam de todas as nações onde eles foram dispersos, vinham para Jerusalém e ali adoravam no templo. Mas esse mercado lícito, claro, por que lícito? Porque era lei, né? Isso era lei, era lícito, não tinha problema nenhum com isso, né? Até porque os judeus ainda não entendiam que Jesus era o Messias e que ele viria a ser o Cordeiro de Deus e que não precisaria mais matar nenhum tipo de bicho, de animal, né? de rolinha. E essa divisão entre bichos grandes e pequenos era de acordo com o poder aquisitivo das pessoas. Então, você não tinha muito dinheiro, mas, né, claro, tendo pecado, eu tinha condições de comprar uma rolinha, eu vinha ali, é meio que o que a gente entende hoje de imposto de renda. Quanto mais você ganha, mais você paga de imposto de renda. Claro, tem um teto, mas era mais ou menos essa a ideia, ok? E eu acredito que houve sim discussão para que esse comércio, né, de venda de animais, né, eu acredito até pela logística, se é que os animais deveriam ser entregues, né, e a sacrifício dentro do templo, por que eu vou comprar lá fora? Né? Eu acredito que à medida que o tempo foi passando, esse comércio veio, né, montando barracas fora do templo, né, até pela logística. Não, opa, mais ou menos quando você vai lá no Detran hoje, né? E o que você precisa? Aí tem uns despachantes, né? Hoje o Detran, inclusive o de Contagem, né, ele foi mudado de lugar, e os despachantes já estão com as suas salas praticamente dentro do Detran. Né? O que você precisa? Um despachante, precisa de uma placa. Não, já tem aqui, não precisa ser em lugar de um estampador, não. Já vai e já tem ali. Então, mais ou menos é isso que está acontecendo dentro do templo naquela época lá em Jerusalém. Né? O comércio que estava lá fora, por uma questão logística, agora já estava aqui dentro. Houve discussão de pessoas, com certeza, a Bíblia não entra em detalhes, mas isso começou a cegar. Então essas pessoas cegas agora estão mancas, paralíticas, sem saber o que estão fazendo e achando, esse é o maior problema, achando que estão servindo a Deus, achando que estão fazendo a coisa certa. Na escola de hoje temos um assunto muito sério. Esse assunto não é tão simples assim, porque muitas pregações que eu já vi pegam esses textos comparando o comércio hoje dentro da igreja, de você fazer uma cantina, né, e você fazer uma canjica grossa, né, a fim de arrecadar alguma coisa para estar ajudando de repente uma família, para estar ajudando de repente um evento, e comparando isso com este texto. O texto que nós estamos lendo aqui, o assunto lá, uma vez que Jerusalém, né, a salvação vem, né, dos judeus, foi isso que ele falou para a mulher ali no tanque. Esse texto, essa situação é muito mais séria de uma pessoa do que uma igreja hoje que está vendendo aí uma canjica, fazendo uma rifa, fazendo alguma coisa para angariar valores, né, arrecadar valores para estar fazendo alguma coisa. Nada a ver. Não é isso que o texto está querendo dizer. Nós vamos, para isso, também pegar o contexto
né, da entrada triunfal de Jesus e também quando ele fala da figueira. Então, é um texto que vai muito além dessas comparações. Eu queria usar uma forma também muito além do que o próprio texto aqui quer dizer, e eu queria levar isso para o campo espiritual. O que Jesus olha para Jerusalém, ele entra em Jerusalém daquela maneira triunfal, né, no jumentinho, da forma mais humilde, como ele sempre foi. Meu fardo é leve, meu fardo é suave, eu sou manso e humilde de coração, aprendei de mim. E depois ele vem e organiza esse templo, né, para que o culto pudesse ser de novo restabelecido. E agora ele sai do templo e triste, ele olha para a figueira e seca aquela figueira depois de amaldiçoá-la. Há todo esse contexto, antes e depois. O texto que nós lemos aqui, ele é claríssimo no que se lê, mas ele é muito profundo no que se refere a analisarmos este texto. Em poucos versículos, Jesus faz uma limpa e reorganiza o templo para um propósito pelo qual ele foi construído, que é a adoração a Deus, não para venda, não para comércio, para pessoas terem ali os seus lucros, e adoração mesmo que é bom, neca, não estava tendo nada disso. Antes de falar mais do que Jesus fez, eu quero abrir um parênteses aqui, citando as pessoas que hoje na igreja se sentem abraçados, engrejados, emaranhados ali no meio de toda a igreja, de todos os ministérios. E se Satanás hoje pudesse, né, diante de Deus, igual fez lá com Jó, falasse assim: olha, determinada pessoa não está servindo ao Senhor do jeito que deveria, e essa pessoa pudesse usar de versículos, né, do tipo: não, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Essas pessoas que se sentem totalmente engrejadas, porque estão ali só por estar dentro do templo, como aquelas pessoas estavam vendendo dentro do templo, né? Eu quero ressaltar que Jesus entra no templo e ele expulsa só os que compravam e os que vendiam, não expulsam todos. Tinha mais pessoas ali, o templo era um lugar coletivo, tinha várias e várias pessoas, inclusive, vamos dizer assim, turistas, né? Pessoas que moravam ali, eram judeus, mas que foram para outros países e que sempre voltavam ali para prestar ali as suas adorações. Nessa ambiência chamada igreja, acredito que o texto que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, isso serve de escudo para elas, né? Então eu estou vencendo, eu estou triunfando. Por quê? Porque eu faço parte da igreja. Aí Paulo vem e diz: vós não sabeis que cada um de vós sois templo do Espírito Santo. E para a igreja de Roma ele diz ainda mais, que tem um tribunal e que cada um dará conta de si. Que é o que eu quero dizer? Essas pessoas que se sentem assim totalmente engrejadas, abraçadas, né, e querem subir na barra da saia da mãe ou da própria igreja, e achando que vão subir só porque fazem parte da igreja, não querem pegar um ministério. Outro dia eu tive com uma pessoa assim, eu falei assim: e aí, tá indo na igreja? A pessoa falou: não, sai daquela igreja lá, igreja pequena é ruim, porque tem um disse-me-disse, tem fofoca, todo mundo sabe o que você faz, deixou de fazer, tudo que você conquista, né? Você sabe de tudo. Mas e aí, você deixou de ir para a igreja? Não, estou indo na igreja. Ah, não, mas beleza, você está indo na igreja grande? Pegou algum ministério? Não, estou correndo de ministério e tal. Por quê? Não, porque acaba acontecendo a mesma coisa, e realmente não tem como fugir, né? Seja igreja pequena ou igreja grande, sempre vai ter pessoas que formam, né, para alguns é chamado de panelas, mas para outros é chamado de amizade, né? Para quem está vendo de fora acha que é uma panela, mas para quem está dentro daquele ambiente, né, ou daquelas pessoas ali, são as amizades. Então não tem como fugir disso, mas numa igreja grande você tem mais opção. À medida que as panelas vão se formando, as amizades vão se formando, você vai se esquivando, né? Até chegar um ponto que você está lá no cantinho, ninguém te vê, ninguém te ouve, né? E você entra mudo, sai calado, só se enche, não doa, né? São pessoas que estão inchadas. Quando a gente fala que a igreja está inchada hoje, são desse tipo de pessoas que querem só receber e não falam, não dão, não compartilham, não divulgam a palavra, só ouvem, só recebem, né? E para muitas dessas pessoas, eu acho que no dia, né, que Jesus Cristo virá nas nuvens e arrebatar a igreja, não, eu fazia parte dela, eu triunfava com essa igreja, eu vencia com essa igreja, porque logo está escrito:
as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Mas é o seguinte, em relação a Satanás chegar para Deus e falar assim, não, mas a sua igreja está toda errada, está toda avacalhada lá, tal. Ele falou assim, a minha igreja não. Quanto à instituição chamada igreja, CNPJ, Deus cuida dela. Mas quanto à pessoa, né, no dia que a trombeta for soada, tocada, e a pessoa será arrebatada, ou mesmo ir diante do tribunal de Deus, aí Deus trata as contas através de CPF. É único, cada pessoa dará conta de si. O que vai subir então? Só as pessoas. Fica aqui embaixo. Placas, instrumentos, estrutura física, ministérios, né? Todas as discussões, divergências, dogmas, doutrinas, fica tudo aqui embaixo. Isso que tem hoje muitas divisões entre igrejas, entre instituições, isso fica aqui embaixo. Nós daremos conta, cada um de nós, diante do tribunal de Deus, né? Ah, mas eu poderia me perguntar, mas toda aquela igreja que me envolvia, tudo aquilo vai ficar aqui embaixo. Vamos lá. Qual que é a diferença, né? Eu vou fechar o parênteses aqui agora. Por que eu disse isso? Porque quando Jesus ele chega na porta do templo, ele tinha opção. O contexto do capítulo 21 diz que ele entra em Jerusalém, sentado no jumento, filho de jumentinho, né? De jumento, ou seja, uma maneira mais humilde, da forma como ele sempre foi, manso e humilde de coração. As pessoas cortam as folhas de palmeiras e começam a falar Hosana, Hosana nas maiores alturas, ao filho de Davi, ao filho de Deus, enfim. Então ele entra em Jerusalém. Como que eu poderia dizer isso na nossa vida espiritual hoje? Quando você aceita Jesus, logo você vê Jesus entrando na sua vida da forma que ele entrou, humilde, manso. Mas numa divisão da cidade, vamos pegar uma cidade pequena hoje, como é que você entra na cidade? Você entra na cidade e logo tem o miolo da cidade, é o templo. Geralmente fica a igreja católica numa praça, não é isso? É assim a cidade que eu estou aqui hoje, gravando daqui de São José do Goiabal, né? Então, é assim. E Jesus, ele quer entrar na sua vida, ele entra pelas beiradas, né, primeiro. Ele entra pela porta, né, a entrada triunfal, mas está nas extremidades ainda. Ele precisa chegar lá no centro, no miolo da cidade, que é o seu coração, é o templo. E como é que está o seu templo? Como é que está o culto lá dentro desse templo, voltado para Deus? Está organizado? Qual é a imagem que você está vendendo e também comprando? Porque quem vende aí sabe, né? Eu sou vendedor também. Para você vender, você tem que primeiro comprar. Eu compro no atacado para eu vender no atacado. A pessoa de repente compra no atacado para vender no varejo. Mas todo mundo que vende também compra. Então eu compro e vendo. Aquelas pessoas que estavam ali no templo, tinham pessoas ali para comprar, ou seja, tinha público para comprar. E tinha as pessoas que vendiam, e dali faziam o seu pé de meia, né? Viviam daquilo, tinham ali suas mesas, né? Seus estandes, as suas barraquinhas, e é disso que o texto está falando, né? Barraquinhas dentro do templo, da igreja, e agora de uma forma espiritual que eu estou falando assim, Jesus Cristo entra dentro ali do miolo lá da sua vida, do seu coração, e o que ele encontra lá? Separações? Barraquinhas? O que você tem comprado, o que você tem vendido, qual que é a sua imagem que você tem vendido para as pessoas? De modo que você possa me perguntar, por que eu atraio certos tipos de amizades? E eu te respondo, você vai conseguir comprar determinados perfis de produtos a partir das prateleiras que você dispõe. Então o que está lá na sua prateleira? Você vai lá no supermercado e tem as divisões. Ó, aqui o hortifruti, né? Aqui ficam os biscoitos, aqui ficam os frios, né? Tem todas aquelas divisões, são as prateleiras, né? Com as suas divisões. Quais têm sido as suas prateleiras? O que você tem atraído? E é isso que você vai acabar atraindo de amizade para a sua vida.
Então você pode virar e falar assim, não, mas determinada amizade eu achei que era amigo, foi embora. Quando Jesus entra na sua vida, se você deixou ele entrar dentro do templo e fazer a organização, você vai entender que você não perdeu aquela amizade, você foi liberto dela. Você foi liberto da mesma, ok? E você deveria agradecer a Deus por você ter sido liberto desse tipo de amizade. Então Jesus está na porta do templo, ele tinha opção, uma vez que ele já entrou, fez a entrada triunfal em Jerusalém, de não entrar no templo e fazer aquilo que ele fez. Mas o que Jesus queria fazer? Ele entra pela porta, ele chega até o templo, conserta o templo, faz curas no templo, continua sendo adorado no templo. Eu queria ressaltar aqui também que acho que as únicas 2 vezes que você vai ouvir e ver e ler a palavra Hosana na Bíblia foi quando ele entra em Jerusalém, na entrada triunfal. Hosana, as pessoas cortam as folhas de palmeiras. E quando ele entra no templo, organiza, só depois que ele organizou o templo, consertou todas as prateleiras, derrubou, né, todas ali as mesas, virou as cadeiras, expulsou aquelas pessoas. Não tenha dificuldade de expulsar as coisas que estão atrapalhando o seu culto. Não tenha, vou repetir, dificuldade de expulsar da sua vida as coisas, né, os artefatos, os pontos cegos, os pontos de contato, aquilo que vem atrapalhando o seu culto. Jesus não teve nenhuma dificuldade, em instantes ele entrou e organizou tudo. E quando ele organizou, o que o texto diz? Vieram a ele mancos e cegos e mancos, e foram por ele curados. E o que aconteceu logo em seguida? Crianças. Hosana. Hosana. Hosana daqui, Hosana dali, Hosana lá atrás, Hosana lá na direita, na esquerda, de crianças. Houve um milagre ali, as pessoas, quando a gente está no meio do negócio, a gente de repente não entende, né? E quem escreveu hoje, a gente tem toda ali a Bíblia revelada, escrita, toda separadinha, a gente consegue juntar aí o quebra-cabeça e entender. Houve um milagre ali, crianças começaram a dizer, Hosana, o filho de Davi. Eu sempre peguei essa palavra, desculpa, eu pegava essa palavra, aliás, quando eu me converti, eu tinha na minha casa, eu acredito que na sua também, tinha um grupo, chamava os Gideões, que davam uma Bíblia azulzinha, né, que só tinha o Novo Testamento, os Salmos e os Provérbios, e a minha mãe era enfermeira no hospital, me deu uma Bíblia dessa, da mesma, mas porém branca, e eu lia de capa a capa, lia, relia, e gostava demais, né, daquela Bíblia. E quando eu me deparei, né, na primeira vez com essa palavra, eu entendi que Hosana se parecia, até porque Jesus estava entrando, as pessoas estavam, né, com as folhas ali, eu achava que parecia com aleluia, né? Mas não, Hosana, eu até escrevi aqui, ó, Hosana significa, é uma oração, né, a Deus, e significa salva-nos agora, ó tu que habita nas maiores alturas. Então Jesus, ele entra na entrada triunfal em Jerusalém, então ele entra na sua vida pelas beiradas, né, pela porta, mas não deixa de ser a beirada, a extremidade, e se você deixar ele caminhando, ele vai chegar até o seu coração. Quando ele chega ali no templo que é você, vós sois templo do Espírito Santo, né, e aqui é uma palavra profunda para você, nessa manhã, nessa escola bíblica, para você entender a profundidade, a largura deste texto, à luz dos contextos também, né, da entrada triunfal, e depois que ele amaldiçoa a figueira, né, que ele queria muito mais do que só chegar ali e derrubar as mesas. Ele queria organizar naquele dia toda Jerusalém. E ele foi para uma cidade vizinha, circunvizinha, logo em seguida para Betânia, né? Então ele entra, ele conserta o culto, ele entra no coração, e aquelas pombas que estavam ali presas nas mesas dos cambistas, que faziam daquilo ali um comércio para estar vendendo para as pessoas que tinham menor posse, e as pombas
né, ou a pomba que simboliza o Espírito Santo, estava enjaulada. Enjaulada. Existe um templo? Existe. Nós adoramos, nós acreditamos em Deus, mas você tem enjaulado o Espírito Santo, você tem enjaulado a pomba aí, você tem feito comércio dela. Ela entra e sai na sua vida dentro de uma gaiola enjaulada, você entristece o Espírito Santo, Jesus vem, derruba tudo isso, expulsa todo mundo, né, que estava comprando e vendendo, as pombas agora está tudo solta, porque aonde é o Espírito de Deus, há liberdade, é o livre-arbítrio de Deus, é o Espírito Santo agindo ali, através do que Jesus fez. Ele teve que ter uma ação. Não tenha problema, como eu disse, de derrubar, de expulsar tudo aquilo que está atrapalhando o seu culto, que o ano de 2022 possa ser diferente na sua vida e você tenha, né, coragem de mudar algumas coisas que estão atrapalhando aí o culto que você, né, presta a Deus. Você que é sacerdote, né, eu abro esse parênteses aqui, você que é sacerdote, está aí na sua casa ouvindo aí essa escola bíblica e vendo, que Deus possa estar te abençoando, que você tenha coragem, que nesse ano de 2022 você possa estar mudando aquilo que você sabe que está errado, ok? Jesus, tendo essa opção de entrar no templo ou não para consertar, alguém poderia dizer, não entra aí não. Se eu fosse você, não entrava, Jesus, porque está tudo avacalhado, está tudo desorganizado, você não vai gostar do que você vai ver aí dentro, ok? Se eu fosse você, não entrava. E eu queria fazer uma comparação aqui e tentar, de repente, justificar o porquê que Jesus entrou. Primeiro, que o texto e algumas traduções diz que ele entrou no templo de Deus. E quem era Deus? O Pai de Jesus. Jesus era primogênito, então era dele. Ele é o cordeiro. Então ele entra no templo, na casa de papai. Eu vou entrar. E por que eu vou entrar? Aí eu quero fazer uma comparação. Imagine você, né? Você sai daqui do Brasil, vai para um país, por exemplo, França. Você vai para a França e fica ali 5, 10, 15, 20, 30 anos. Você não faz nem mais questão de lembrar do Brasil, porque você já se sente um francês. Logo, você já está usando perfumes franceses, você já está comendo a comida francesa, você já fala francês, você já anda como um francês. E Satanás poderia dizer assim, Jesus, esse povo não é seu mais. Não adianta você entrar aí em Jerusalém da maneira que você entrou, né, e tentar consertar alguma coisa, tentar consertar o tempo, porque o tempo, o sistema, eu já baguncei tudo e é isso mesmo que vai acontecer. Não. Eu vou entrar, vou tomar água aqui. Eu vou entrar e vou consertar a casa do meu pai. Por quê? Por quê? Porque por mais que essa pessoa esteja na França há 30 anos, esteja falando o idioma local, esteja comendo a comida local, esteja andando, vestindo, né, usando tudo que tem naquele país, por mais que isso aconteça, alguém encontra na rua e fala assim, eu te conheço, hein? Como assim você me conhece? Aí ela lembra do português que ela fala, eu te conheço, parece que você é lá do Tropical, lá do Campo Alto, lá do Beija-Flor, lá do Colonial, lá do Europa, né, de Betim, do Petrolândia, do São Luís, eu te conheço. Ou seja, por mais que você esteja naquele país há décadas, né, e viva como aquelas pessoas de lá, a sua essência, quem você é, da onde você saiu, ainda permanece. Se alguém te encontra, ela vai lembrar de você. Isso pode acontecer? Pode. Tanto que no Velho Testamento, né, aconteceu isso com os judeus no Egito. Aconteceu isso com os judeus no Egito. Eu acredito que Satanás poderia dizer assim, você ainda chama esse povo de povo meu? Sim. Porque o sistema, a cultura, pode ter mudado o estereótipo, mas a genética ainda é minha, é o meu povo escolhido. Ok? Vamos aqui prosseguir para a gente terminar a escola bíblica de hoje. O que mais o diabo quer? O diabo quer com isso atrapalhar a sua filiação com Deus.
mudar a sua filiação com Deus, atrapalhar aí o seu culto, para que o culto esteja cada vez mais distante de Deus. E você vê Jesus, né, falando através de João lá em Apocalipse, ó, se é para comprar alguma coisa, você que se acha alguma coisa, eu te falo, você está pobre, cego e nu. Compre de mim ouro refinado, colírio. Né? Se é para comprar alguma coisa, compre de Jesus, para que você possa vender uma imagem de Jesus. Tá. Jesus então ele entra no templo, ele decide entrar no templo. Né? Hoje Jesus entra na porta da sua vida e diz: estou entrando. Para quê? Para reorganizar o culto a Ele. Ele entra e com certas prateleiras dentro de você, toda a imagem distorcida de culto que você vende e também que você tem comprado, aquilo que você abominava e que passou a comprar, né, pensando que estava cultuando, né, você acabou se acostumando com esse comércio, a pomba que você acabou enjaulando, Jesus vem e traz liberdade para a sua vida. Aí você pergunta, né, eu tenho atraído, né, todo tipo de coisa ruim para a minha vida. Deus vem, Jesus vem e vem mudando as barracas aí, as barraquinhas que você criou, né, a feirinha que você criou aí no seu coração. E Ele te traz essa liberdade. Né? Assim que Jesus faz essa limpa, Ele organiza o culto. Né? Após as mesas e as cadeiras viradas, a cura começa a brotar. Cegos e mancos aparecem, são curados por Ele. Eu te pergunto, onde é que estava essa gente? O nosso comércio muitas vezes não nos deixa enxergar, somos cegos ao ponto de acharmos que estamos andando. Olha a profundidade espiritual disso. Olha a profundidade espiritual disso. Eu no meu comércio, eu acabo estando cego achando que estou andando. Eu no meu comércio, eu acabo estando cego achando que estou cultuando a Deus. Somos cegos paralíticos. Quando me converti, né, aquela primeira impressão que eu tive de Cristo foi que eu seria renovado, lavado, que seria muito fácil. E a gente sabe hoje que não é fácil, mas não é impossível. O texto é muito maravilhoso. E eu pego aqui para terminar. Nos 3 textos aqui, claro, a gente só leu a gente só leu o contexto que diz que ele entra no templo, mas se você pegar o capítulo 21, fala da entrada triunfal, ele entra com o jumentinho, ele é ovacionado ali por aquela população onde diz Hosana nas maiores alturas. Então ele está na porta, ele chega no centro, no miolo da cidade, no seu coração, no templo. Ele, de novo, ele organiza tudo do jeito que deveria ser, ok? Do jeito que deveria ser para que o culto acontecesse. Ali, ele começa a curar só depois que o culto é estabelecido, reorganizado novamente. Isso que daria até uma palavra num domingo para abençoar a vida das pessoas. Mas graças a Deus que você está aqui, está ouvindo isso, e que isso sirva hoje de aprendizado, lição. Primeiro, eu deixo Jesus entrar na porta. Segundo, eu deixo ele entrar no miolo do meu coração, consertar todas as prateleiras, organizar tudo. E depois, sabe o que ele faz? Começa a curar a minha cegueira para que eu possa andar. Primeiro ele entra, cura a minha cegueira para que eu possa andar. E o que você faz depois disso? Hosana. Hosana nas maiores alturas. Vai vir as pessoas falando, que autoridade é essa? Com que autoridade você está fazendo isso? Que eu seja como uma criança. Ok? Que eu seja como uma criança. E da criança sai da boca da criança o verdadeiro louvor. E dali Jesus vai embora e vai abençoar outras cidades. E se o texto termina, a gente termina aqui também. Apesar que o contexto em seguida fala assim, Jesus sai, ele ora para a figueira, vê folhas, não vê frutos, amaldiçoa aquela figueira. Logo Pedro no outro dia lembra, mas não foi essa figueira aqui que amaldiçoou, pensando que Jerusalém poderia estar num nível muito maior de espiritualidade, mas não estava. Jesus sempre veio tentando mostrar a realidade das coisas, mas com uma cegueira espiritual, assim, com crostas mesmo nos olhos daquelas pessoas. Eles não conseguiam enxergar o poder, quem estava ali, o autor e consumador da fé. Mas ele vem, conserta tudo, tem um louvor, cura as pessoas e vai embora. Que Jesus Cristo
possa hoje entrar na sua casa, abençoar a sua vida, né? Eu tenho certeza que você aprendeu alguma coisa nessa manhã, muito mais do que comparações, né? Eu acredito que você, quando imaginou nesse texto, olha, o que vai falar agora, né? Será que vai falar das coisas que estão vendendo lá na igreja? Muito mais. A Bíblia é muito mais profunda. Eu acredito que tem muito mais coisa para a gente aprender aqui, quem sabe numa outra oportunidade. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família nesse domingo, amém? Que Deus possa abençoar aí o seu culto, a sua casa, o seu interior, o seu templo, você como templo do Espírito Santo. Que Deus possa estar com você hoje e para sempre. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus vai te abençoar. Amém? Fique com Deus. Até lá.